Minha sogra chamou minha mãe de um erro dentro de um vestido na frente de 204 convidados de casamento. Meu nome é Mariana Barreto, tenho 28 anos. 3 semanas atrás, eu estava no altar em um vestido de 60 mil reais, pronta para me casar e entrar para uma das famílias mais ricas de São Paulo. Os Cavalcante. 4 gerações de dinheiro antigo, uma fundação de caridade que supostamente ajudava os sem-teto, e uma matriarca que sorria como se tivesse uma faca entre os dentes. Quando Margarete Cavalcante pegou aquele microfone e humilhou minha mãe, meu noivo ficou em silêncio. O pai dele riu. 200 pessoas assistiram minha mãe baixar a cabeça de vergonha. Eu não baixei. Arranquei meu anel, cancelei o casamento na frente de todo mundo e saí andando. Mas aqui está o que os Cavalcante não sabiam. Eu vinha coletando provas contra eles silenciosamente por 6 meses. Transferências bancárias secretas, empresas de fachada, milhões em dinheiro de caridade roubado. Eles pensaram que eu era apenas a filha da costureira, a Zé Ninguém da Zona Leste, a garota que deveria ser grata. Eles estavam muito, muito errados. Se você está ouvindo isso, por favor se inscreva e me diga de onde está assistindo, para entender como uma garota de quem eles riram derrubou todo o império deles. Preciso levar vocês de volta para onde tudo começou. Cresci na Zona Leste, num apartamento de um quarto onde minha mãe dormia no sofá para que eu pudesse ficar com a cama. Helena Barreto me criou sozinha, sem pai na foto, sem dinheiro de família, sem rede de segurança, apenas suas 2 mãos e uma máquina de costura Singer, que zumbia até a meia-noite na maioria das noites. Ela fazia concertos para uma lavanderia do bairro, barras, zíperes, apertando cinturas para mulheres que podiam se dar ao luxo de perder peso por diversão. Ganhava pouco por hora, sem benefícios, sem atestado médico. O apartamento sempre cheirava a tecido e vapor de ferro de passar. Eu adormecia ao ritmo do pedal dela. Aquele som constante, tum, 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 que significava que ela ainda estava trabalhando, ainda lutando, ainda garantindo que eu teria dinheiro para o lanche de manhã. As mãos dela contavam a história de sua vida. Calos de tesoura, pequenas cicatrizes de agulhas, pontas dos dedos ásperas como lixa de décadas manuseando tecidos. Mas aquelas mãos eram sempre quentes quando tocavam meu rosto, sempre gentis quando trançavam meu cabelo para a escola. Anote tudo. Ela costumava me dizer: você nunca sabe quando vai precisar de provas. Então eu fiz isso, mantive cadernos, recibos, registros de cada real gasto, cada promessa feita, cada desfeita que engoli, porque revidar não valia o custo. Minha mãe me ensinou que sobrevivência significava documentação. Ela só não sabia que um dia eu usaria essa lição para destruir uma família que valia R$1 bilhão. Consegui uma bolsa integral para a USP, me formei em contabilidade, consegui um emprego como auditora interna na Holding Cavalcante, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário do Brasil. Eu não fui o caso de caridade que deu sorte de entrar numa família rica. Eu estava lá há 2 anos antes de conhecer o Eduardo Cavalcante. Conquistei meu lugar com dias de 12 horas de trabalho e relatórios de auditoria que pegavam discrepâncias que ninguém mais notava. Eu era boa no meu trabalho, boa até demais. No fim das contas, a primeira vez que vi o mundo dos Cavalcante por dentro, pensei que eu era a sortuda. Não percebi que estava entrando em uma armadilha que havia sido montada muito antes de eu chegar. Conheci Eduardo Cavalcante durante uma auditoria trimestral, 3 anos antes do casamento que nunca aconteceu. Ele tinha 30 anos, era diretor adjunto de desenvolvimento e a única pessoa naquela torre de vidro e aço que olhava para mim como se eu fosse um ser humano em vez de uma linha numa planilha. Todos os outros me chamavam de a auditora, como se fosse uma doença. Eduardo me chamava de Mariana. Ele tinha aquele visual de herdeiro, maxilar definido o suficiente para cortar vidro, camisas que provavelmente custavam mais que meu aluguel, um sorriso que enrugava os cantos dos olhos. Mas havia algo mais ali também, algo quase apologético, como se ele soubesse exatamente quanto privilégio tinha recebido e não tivesse certeza se merecia. Quer almoçar? Ele perguntou numa terça-feira, depois que passei 3 horas revisando relatórios de despesas numa sala de conferências sem janelas. Tem um lugar aqui na esquina, nada chique.
Eles fazem ótimos sanduíches. Nada chique. Essa deveria ter sido minha primeira pista. Namoramos por 6 meses antes de ele me apresentar a qualquer pessoa do mundo dele. Íamos a lanchonetes em vez de restaurantes caros, caminhávamos no Ibirapuera em vez de ir a bailes de gala. Ele dizia que gostava do silêncio. Eu acreditei nele. Por que ainda não conheci sua família? Perguntei uma vez, enquanto dividíamos uma porção de batatas num bar na Vila Madalena. O colarinho dele estava aberto, o cabelo bagunçado pelo vento, ele parecia quase normal. Ele parou com uma batata no meio do caminho até a boca. Eles são complicados, ele disse. Estou esperando a hora certa. A hora certa. Ouvi essa frase 47 vezes no ano seguinte. 47, eu contei. Ele cheirava a sândalo e bergamota, caro, mas sutil. As mãos dele eram macias quando seguravam as minhas. Ele nunca levantou a voz, nunca me fez sentir pequena, nunca me tratou como se eu estivesse abaixo dele, mas ele também nunca me defendeu, nem uma vez, não quando importava. Eles são complicados, ele dizia toda vez que eu perguntava sobre conhecer seus pais. Eu deveria saber que complicado era apenas outra palavra para covarde. A primeira vez que entrei na casa dos Cavalcante, usei meu melhor vestido, azul marinho, justo, elegante, mas sem parecer que estava tentando demais. Minha mãe tinha feito para mim a formatura na faculdade. Ela passou 3 noites costurando a barra à mão porque queria que ficasse perfeito. A mansão dos Cavalcante ficava nos jardins, como um monumento à riqueza herdada. Fachada imponente, portões de ferro, um saguão com um lustre que poderia ter pagado meu financiamento estudantil. O ar cheirava a flores frescas e dinheiro velho, lírios e vasos de cristal, polidor de limão em madeira antiga. Margarete Cavalcante nos esperava na sala de estar. 58 anos, cabelo platinado penteado para trás. Um colar de pérolas repousando contra sua blusa de seda. Ela sorriu quando Eduardo me apresentou. A boca dela curvou. Os olhos não se moveram. Mariana, ela disse, deixando meu nome pairar no ar como se estivesse testando-o. Que vestido adorável. É feito à mão? Minha mãe fez, eu disse. Ela é costureira. Que charmoso. O olhar de Margarete varreu minha bainha e voltou para cima. Sempre dá para perceber. O elogio tinha dentes. Ricardo Cavalcante não falou muito durante o jantar. 62 anos, cabelos grisalhos, um rosto que parecia ter sido esculpido no mesmo mármore da lareira deles. Ele sentou na cabeceira de uma mesa longa, o suficiente para sentar 20 pessoas, e me observava do jeito que um banqueiro observa uma pontuação de crédito. A refeição foi carne nobre e vinho que custava mais que meu orçamento mensal de mercado. Eu mal conseguia sentir o gosto. Margarete fazia perguntas com aquela voz brilhante e afiada sobre meu trabalho, meu apartamento, meu bairro simples, e cada resposta parecia diverti-la por razões que eu não conseguia nomear. E sua mãe? Ela disse, limpando os lábios com um guardanapo de linho. O que ela faz exatamente? Consertos e ajustes, eu disse. Designs personalizados. Ela costura há 30 anos. Margarete levantou a taça de vinho, tomou um gole lento e não disse nada. Aquele silêncio dizia tudo. Debaixo da mesa, Eduardo apertou minha mão, mas não falou. Ele não me defendeu. Ele não disse à mãe dele que o trabalho da minha mãe tinha pago minha faculdade, que as mãos dela tinham feito o vestido que eu estava usando, que ela valia mais do que cada pérola no pescoço de Margarete. Ele apenas apertou minha mão e ficou quieto, e eu deixei. Os avisos vieram devagar, como água infiltrando nas rachaduras de uma fundação. Depois daquele primeiro jantar, Margarete enviou uma lista para o Eduardo. Não para mim, para ele. Mas ele me mostrou quase pedindo desculpas, como se estivesse pedindo permissão para ignorar. Sugestões para o guarda-roupa da Mariana, padrões de fala para refinar. Talvez ela pudesse suavizar o sotaque da periferia, tópicos apropriados para reuniões sociais. Li aquela lista no apartamento dele, sentada no sofá de 15 mil reais dele, e senti meu rosto queimar. Ela não faz por mal, disse Eduardo. Ela é apenas exigente. Exigente, outra palavra para cruel, mas eu engoli. Eu disse a mim mesma que estava me casando com o Eduardo, não com a família dele. Eu disse a mim mesma que as coisas mudariam depois do casamento, que eu provaria meu valor, que o amor valia o compromisso. A festa de noivado foi pior. Margarete pediu que eu limitasse minha lista de convidados devido a restrições de espaço.
Minha mãe recebeu 5 convites, 5 para todo o lado dela. Os Cavalcante tinham 170. Liguei para minha mãe para explicar. Tentei fazer soar razoável. Ela ficou quieta por um longo momento. Então ela disse: "Está tudo bem, querida, eu entendo." Mas eu ouvi o que ela não disse. Ouvi 30 anos sendo invisível, sendo ignorada, sorrindo através do desrespeito porque revidar custava mais do que ela podia pagar. Mordi meu lábio com tanta força que sangrou. 2 semanas antes do casamento, vi algo que não deveria ter visto. Eu ainda estava trabalhando na holding Cavalcante, ainda fazendo auditorias, ainda fazendo meu trabalho como se nada tivesse mudado. Uma revisão de despesas de rotina, relatórios trimestrais, coisas normais. Até que um e-mail caiu na minha caixa de entrada por engano. Era destinado à conta pessoal de Ricardo Cavalcante. Uma confirmação de transferência bancária. R$1 milhão enviado para uma empresa chamada Bahia Meridional Consultoria LTA. Eu nunca tinha visto esse nome em nenhum dos nossos registros. Nem nas listas de fornecedores, nem nos arquivos de contratados, em lugar nenhum. Meus dedos pairaram sobre a tecla delete. Isso provavelmente não era nada, uma despesa pessoal, não era da minha conta. Mas a voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Anote tudo. Então eu anotei. Abri meu caderno, o mesmo tipo que mantinha desde os 12 anos. E escrevi a data, o valor e o nome da empresa. Eu não sabia na época, mas aquela era a primeira peça do quebra-cabeça, a primeira rachadura no Império Cavalcante. E os Cavalcante não tinham ideia de que a mulher que eles desprezavam como a filha da costureira tinha acabado de começar a construir um caso contra eles. Na manhã do meu casamento, acordei numa suíte de um hotel de luxo em São Paulo com a luz do sol de junho entrando pelas cortinas de gaze e uma dor de cabeça de champanhe que eu não merecia. O quarto era todo creme e dourado, flores frescas em todas as superfícies, uma vista para a cidade, uma capa de vestido pendurada na porta do armário como uma promessa. Minhas madrinhas tinham saído na noite anterior, rindo e um pouco bêbadas e cheias de esperança pelo meu futuro. Eu não compartilhava disso. Algo estava errado no meu peito há semanas, um peso que eu não conseguia nomear. Minha mãe chegou às 7, antes de qualquer outra pessoa. Ela trouxe café da padaria perto do nosso antigo apartamento, porque mesmo no dia do meu casamento, ela não conseguia passar por uma padaria sem entrar, e trouxe uma pequena bolsa de veludo que eu nunca tinha visto antes. "Abra", ela disse. Dentro havia um lenço, linho creme, bordas suavizadas pela idade, bordado com pequenas flores, não me esqueças em linha azul desbotada. "Isso era da sua avó", disse Helena. Ela trouxe do interior quando veio para a cidade grande. Não tinha mais nada, apenas isso, e as mãos dela, e teimosia suficiente para sobreviver à fome. Pressionei o tecido contra o meu rosto. Cheirava a lavanda e papel velho. "Guarde no bolso do seu vestido", minha mãe disse, "para que eu esteja sempre com você." Ela me ajudou a entrar no meu vestido. R$60 mil em seda e bordados que eu insisti em pagar sozinha, embora os Cavalcante tivessem oferecido. Alguns orgulhos não estão à venda. Quando ela subiu o zíper, as mãos dela estavam firmes. Quando ela me virou para o espelho, os olhos dela estavam úmidos. "Você está tão linda", ela sussurrou. Olhei para o nosso reflexo. Minha mãe em seu vestido azul marinho, o mesmo tecido do meu vestido de formatura, reaproveitado, recortado, feito novo por suas próprias mãos. Ela tinha comprado na seção de liquidação de uma loja de tecidos no Brás. Fim de estação, preço de banana. Margarete Cavalcante notaria. Margarete Cavalcante sempre notava. "Você está perfeita, mãe." Eu disse: "Esse vestido é lindo." Ela sorriu e por um momento tudo pareceu que ficaria bem. Então chegamos à igreja, a famosa Nossa Senhora do Brasil, e vi o mapa de assentos. Minha mãe, quarta fileira, atrás dos amigos de golfe do Ricardo, atrás da mulher que vendia produtos orgânicos para eles, atrás da ex-governanta que tinha sido demitida há 3 anos, mas que de alguma forma entrou na lista. Quarta fileira. E eu ainda caminhei até aquele altar. A igreja encheu como um teatro. 204 convidados organizados nos bancos de madeira escura, lustres de cristal lançando prismas pelas paredes antigas de pedra. Um órgão tocando música clássica, como se isso fosse um conto de fadas, em vez de um acordo comercial.
Eu assisti do vestíbulo, segurando meu buquê com força suficiente para machucar os caules. Margarete Cavalcante sentou na primeira fila. Claro. Terno creme, aquelas pérolas, um chapéu que provavelmente custava mais que meu carro. Ela estava rindo de algo que Ricardo disse, a cabeça inclinada naquele ângulo perfeito de coluna social, completamente à vontade em um mundo que ela possuía. Minha mãe sentou na quarta fileira sozinha. Os assentos ao lado dela estavam vazios porque seus 5 convidados tinham sido separados para equilibrar o ambiente. Eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter marchado até aquele altar e mudado ela de lugar eu mesma. Mas eu tinha 28 anos e ainda acreditava que o amor poderia consertar coisas injustas, ainda pensando que se eu apenas passasse por esse dia, tudo mudaria. A música mudou. Lá vem a noiva. Caminhei pelo corredor sozinha, sem pai para me entregar, não que eu tivesse tido um, e mantive meus olhos no Eduardo. Ele estava no altar em seu smoking sob medida, alto e bonito e sorrindo, mas seus olhos correram para a mãe dele antes de pousarem em mim. Apenas por um segundo. Um reflexo. Eu deveria ter sabido naquele momento. O padre abriu a Bíblia. A cerimônia começou. Caríssimos, estamos reunidos aqui hoje. Um farfalhar na primeira fila, Margarete Cavalcante levantando-se, não com urgência, mas com graça, como se esse fosse sempre o plano. Padre, se me permite, ela disse, sua voz carregando pela igreja com aquela facilidade praticada de alguém a quem nunca disseram não. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre nossa noiva. O padre hesitou, pego de surpresa. Ele olhou para o Eduardo. Eduardo olhou para os sapatos. Margarete caminhou até o altar. Alguém lhe entregou um microfone e eu fiquei lá congelada no meu vestido de 60 mil reais, enquanto minha sogra se preparava para arruinar minha vida. Quero dizer algumas palavras sobre a Mariana, Margarete começou, sorrindo para a congregação como se estivesse aceitando um prêmio. 204 pessoas sorriram de volta. Os sorrisos educados e antecipatórios de convidados esperando um brinde, um discurso de boas-vindas à família. Algo caloroso. Eu sabia que não era. Eu podia ver na inclinação do queixo dela, na ligeira curva no canto da boca. Margarete Cavalcante estava prestes a fazer uma performance. Mariana é encantadora, ela disse. Realmente, ela é. Ela veio de circunstâncias tão humildes, subiu na vida, tirou a si mesma como eles chamam? Da periferia. Risadas leves ondularam pela multidão. O jeito que as pessoas riem de coisas que não são exatamente piadas. E ela é ambiciosa. Vocês têm que admirar isso. Uma jovem com tão poucas vantagens encontrando seu caminho para o nosso pequeno mundo. Margarete gesticulou para a igreja, para as flores, para o cristal e a seda e o dinheiro antigo pingando de cada superfície. É quase como um conto de fadas. Minhas mãos estavam tremendo. Segurei meu buquê com mais força. Claro, ela precisa de algum refinamento. Estamos trabalhando nisso. O olhar de Margarete varreu até a quarta fileira, para minha mãe. E esta é a mãe dela, Helena, não é? Uma costureira. Ela mesma fez aquele vestido. Silêncio. Então Margarete sorriu. Aquele sorriso afiado, como faca, que eu tinha visto 100 vezes em jantares de família. Sempre dá para perceber. Algumas risadinhas, nervosas agora, desconfortáveis, mas Margarete não tinha terminado. Ela deu um passo mais perto da fileira da minha mãe, microfone ainda na mão, voz baixando para o que ela provavelmente pensou ser um murmúrio confidencial. Aquilo não é uma mãe, ela disse, alto o suficiente para 50 pessoas mais próximas ouvirem. Aquilo é um erro dentro de um vestido. O microfone captou cada palavra. 204 pessoas ouviram. Eu ouvi. Minha mãe ouviu. Ela não olhou para cima. Não reagiu. Apenas ficou sentada lá com as mãos cruzadas no colo, olhando para o programa como se pudesse desaparecer no papel. O jeito que ela aprendeu a desaparecer a vida toda. Ricardo Cavalcante riu. Não uma risadinha, uma gargalhada completa. Cabeça inclinada para trás como se sua esposa tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Eduardo ficou no altar, não disse nada, não fez nada. A mãe dele tinha acabado de chamar a minha de erro. E ele olhou para os sapatos como se estivesse estudando a costura. Sentiu o anel no meu dedo.
metal frio, pesado. Naquele momento entendi tudo. Cada é complicado, cada apresentação adiada, cada vez que ele apertou minha mão em vez de abrir a boca. Eu não estava me casando com um parceiro. Eu estava me casando com um covarde. Já chega. As palavras saíram da minha boca antes que eu soubesse que estava falando. Baixo, claro e firme como um bisturi. Margarete se virou, sobrancelhas erguidas, divertida. Desculpe, eu disse. Já chega. Dei um passo à frente, tirei o microfone das mãos dela. Ela deixou, surpresa demais para resistir, e encarei a congregação. Minha mãe não é um erro. Minha voz ecoou por aquela igreja antiga. Ela trabalhou 18 horas por dia para que eu pudesse estar aqui. Ela abriu mão de tudo que tinha para que eu pudesse ter algo melhor. E ela vale mais do que cada pessoa nesta sala que riu. Virei-me para o Eduardo, esperei. Ele olhou para mim, depois para a mãe dele, depois para os sapatos. Arranquei o anel do meu dedo. O diamante captou a luz uma última vez, arco-íris fraturado se espalhando pelo altar. Coloquei-o na grade da comunhão suavemente, como colocar flores em um túmulo. O casamento está... Eu disse no microfone. Peço desculpas por qualquer inconveniente. 204 suspiros. Saí daquele altar e fui direto para a quarta fileira. Vamos, mãe, eu disse, pegando o braço dela. Estamos indo embora. Ela se levantou, tremendo, confusa. Querida, agora, mãe, acabamos aqui. Conduzi ela porta afora, passando pelas flores e velas, e convidados que tinham vindo assistir a um conto de fadas e acabaram vendo uma revolução. Mas eu não tinha terminado, nem de longe. As portas da igreja se fecharam atrás de nós, cortando o murmúrio de 200 vozes atordoadas. Lá fora, o sol de junho estava muito brilhante, muito alegre, completamente errado para o que tinha acabado de acontecer. Fiquei nos degraus da igreja em um vestido de noiva que eu nunca usaria de novo, segurando o braço da minha mãe como se ela pudesse desmaiar. Mariana. A voz dela era apenas um sussurro. Mariana, você não precisava... Sim, eu precisava. Minhas mãos não tremiam mais. Algo tinha se assentado dentro de mim. Não calma exatamente, mas clareza, clareza cristalina. Ricardo Cavalcante passou pelas portas atrás de nós. O rosto dele da cor de carne crua. Mocinha, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Eu me virei. Ele parou. Algo na minha expressão o fez parar. R$1 milhão. Eu disse calmamente, em tom de conversa, como se estivesse discutindo o clima. Empresa de fachada, Bahia Meridional Consultoria. Eu sei. O vermelho drenou do rosto dele, deixando para trás algo cinza, algo amedrontado. O quê? Ele engoliu em seco. Do que você está falando? Sou auditora, Sr. Cavalcante. Auditora interna da sua empresa. Eu sorri, não um sorriso simpático. O senhor realmente achou que eu não notaria? Ele me encarou. A boca dele abriu e fechou como a de um peixe. Atrás dele, as portas da igreja se abriram novamente. Margarete, Eduardo, um grupo de parentes confusos. Ricardo. A voz de Margarete era afiada. O que está acontecendo? O que ela está dizendo? Eu não respondi. Apenas caminhei com Helena descendo aqueles degraus da igreja, meus saltos estalando na pedra, minha cauda arrastando na poeira. Mariana, espere! A voz de Eduardo desesperada agora. Mariana, por favor, me deixe explicar. Eu não olhei para trás. Minha mãe estava tremendo. Se de humilhação, alívio ou medo, eu não conseguia dizer. Abracei ela mais forte. Está tudo bem, mãe, eu disse. Vamos para casa. Entramos num táxi. O motorista olhou para o meu vestido de noiva, olhou para nossos rostos e, sabiamente, não disse nada. Enquanto nos afastávamos da igreja, vi Ricardo Cavalcante ainda parado nos degraus, telefone pressionado na orelha, gesticulando freneticamente para alguém. Ótimo! Deixe ele entrar em pânico. Mariana, a voz da minha mãe era pequena. O que você quis dizer sobre o dinheiro? Peguei a mão dela, apertei. Os dedos dela eram ásperos contra os meus, calejados de 30 anos de trabalho. Eu quis dizer... Eu disse que não terminei com eles, nem de longe. O táxi virou à esquina. A igreja desapareceu atrás de nós.
Coloquei a mão no bolso, senti o lenço bordado que minha avó tinha trazido do interior. Você nunca sabe quando vai precisar de provas. Eu tinha passado 6 meses encontrando provas, e agora eu ia usá-las. O apartamento na Zona Leste não tinha mudado em 20 anos. A mesma mancha de infiltração no teto, o mesmo rangido no taco do chão, o mesmo cheiro de amaciante e café solúvel. Minha mãe sentou no sofá, a cama dela na verdade, embora ela nunca chamasse assim, e olhou para a parede. Eu tinha pendurado meu vestido de noiva na porta do banheiro. Parecia ridículo lá. Toda aquela seda e bordados espremidos num banheiro minúsculo, mas eu não conseguia mais olhar para ele. Sinto muito, querida. A voz de Helena falhou. Isso é tudo culpa minha. Se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse usado aquele vestido... Mãe, sentei ao lado dela, peguei as mãos dela nas minhas. Você não fez nada de errado. Ela fez. Mas você perdeu. Eu não perdi nada. As palavras saíram ferozes. Certas. Eu escapei. Há uma diferença. Ela olhou para mim, então. Realmente olhou para mim. E algo nos olhos dela mudou. O que você vai fazer? Fiquei quieta por um momento. Através das paredes finas, eu podia ouvir a TV dos vizinhos, um apresentador de programa de auditório gritando sobre prêmios. Vida normal, problemas normais. Vou fazê-los pagar, eu disse. Legalmente, publicamente. Vou garantir que todos saibam o que eles realmente são. As mãos da minha mãe apertaram as minhas. Como? Levantei-me, caminhei até o armário, tirei a caixa que eu vinha enchendo há 6 meses. Cadernos, impressões, capturas de tela, tudo o que documentei desde aquele primeiro e-mail extraviado. Tenho observado eles, eu disse, os Cavalcante. Tem algo errado com a fundação deles. Dinheiro desaparecendo. Transferências para empresas que não existem. Pensei que estava sendo paranoica, mas depois de hoje... Coloquei a caixa na mesa de centro, abri. Depois de hoje, vou descobrir exatamente quão fundo isso vai. Minha mãe olhou para a caixa, para os papéis, para mim. Isso pode ser perigoso, ela disse. Eu sei. Eles têm dinheiro, advogados, poder. Eu sei. Ela ficou quieta. Então ela estendeu a mão e tocou meu rosto do jeito que costumava fazer quando eu era pequena. Sua avó veio para cá com nada, ela disse. Ela construiu tudo do zero. Nunca deixou ninguém dizer que ela era menos. Eu sorri. Doeu. Não vou deixar ninguém me dizer isso também, mãe. Peguei meu celular, rolei até um contato que não usava há 2 anos. Diana Ferreira, formada em Direito, agora advogada de Direitos Civis, especializada em casos de denúncia corporativa. Digitei. Preciso falar sobre os Cavalcante. Os 3 pontinhos apareceram quase imediatamente. Estive esperando por essa ligação. Amanhã, 10 horas da manhã. Centro. Vou enviar o endereço. Olhei para a mensagem. Meu coração estava disparado. Isso era real. Isso estava acontecendo. Eu não era apenas a garota que saiu do seu casamento. Eu estava prestes a me tornar a mulher que derrubou um império. O escritório de Diana Ferreira ficava no 3º andar de um prédio antigo no centro da cidade, espremido entre um sebo e um restaurante por quilo. O tipo de lugar que parecia despretensioso até você notar as câmeras de segurança. Ela me encontrou na porta. 35 anos. Cabelo escuro curto, blazer preto, olhos que não perdiam nada. Tínhamos sido colegas de quarto no 1º ano de faculdade. Mantivemos contato após a formatura, nos afastamos quando as carreiras nos puxaram para direções diferentes. Mas ela não hesitou quando entrei em contato. Mariana, ela me abraçou rápido e forte. Eu vi as notícias. Notícias? Alguém filmou. O casamento está em todo lugar no Twitter. Me senti enjoada. Ótimo. Na verdade, é bom para nós. Ela me conduziu ao escritório, pequeno, arrumado, livros de direito por toda a parte. A simpatia pública está do seu lado. Margarete Cavalcante parece um monstro. Sentei-me, coloquei meu caderno na mesa dela. Não estou aqui por simpatia. As sobrancelhas de Diana se ergueram. Pelo que você está aqui? Por isso. Abri o caderno, mostrei minha documentação. 6 meses de observações, o e-mail extraviado.
3 outras transferências suspeitas, padrões nos relatórios de despesas da fundação que não batiam com seus registros públicos. Ela leu em silêncio, sua caneta batendo na mesa 1, 2 vezes. Mariana, ela disse devagar, se isso for o que eu penso que é... Eu não sei o que é ainda, mas algo está errado e quero descobrir. Ela fechou o caderno, olhou para mim com firmeza. Você entende o que está fazendo? Os Cavalcante têm recursos, advogados, conexões. Se você for atrás deles e estiver errada... Eu não estou errada. Eu não estou. Se você estiver certa, ela continuou, eles virão atrás de você com tudo o que tem. Eles já vieram. Encontrei os olhos dela. No meu casamento, na frente de todos, eles me mostraram exatamente quem são. Só estou retribuindo o favor. Um sorriso puxou o canto da boca dela. A mesma Mariana. Nunca foge de uma briga. Eu só escolhi brigas melhores. Ela recostou na cadeira. Ok, é assim que funciona. Você precisa de mais do que transferências suspeitas. Você precisa de documentação, análise forense. Você precisa provar a intenção. Como faço isso? Você precisa de um contador forense. Alguém que possa rastrear o dinheiro, verificar as empresas de fachada, construir um caso que se sustente no tribunal. Ela rabiscou um nome num bloco de notas. Lena Paiva, ela é a melhor e me deve um favor. Peguei o papel. O nome parecia pesado na minha mão. Tem outra coisa, disse Diana. A voz dela baixou. A Fundação Cavalcante recebeu 20 milhões em verbas federais ano passado, financiamento habitacional. Se eles estiverem desviando esse dinheiro... O quê? Se eles estão usando indevidamente fundos federais, isso não é apenas fraude. É crime federal. Isso é jurisdição da Polícia Federal. As palavras pairaram no ar. Você está dizendo... Estou dizendo que se você puder provar o que está sugerindo, este pode ser um dos maiores casos de fraude em caridade da história de São Paulo. Ela se inclinou para a frente. Mas tem que ser feito direito. Tudo legal, tudo documentado, sem atalhos. Pensei nas mãos da minha mãe, nos calos, nas cicatrizes. Sem atalhos, concordei. Apenas a verdade. Diana assentiu. Então vamos começar. O escritório de Lena Paiva parecia o que aconteceria se uma planilha virasse uma pessoa e precisasse de um lugar para morar. 3 monitores, um quadro branco coberto de fluxogramas, pilhas de papel organizadas com abas coloridas. O único toque pessoal era uma planta morta no parapeito da janela da qual ela aparentemente tinha desistido meses atrás. Mariana Barreto. Ela apertou minha mão. Aperto firme. Sem rodeios. 31 anos. Cabelo num rabo de cavalo prático, óculos de leitura empurrados para uma testa. Diana diz, você tem algo interessante. Interessante é uma palavra para isso. Tínhamos trabalhado juntas brevemente na holding Cavalcante quando ela estava prestando consultoria em uma auditoria de fusão. Ela tinha saído antes de eu encontrar as discrepâncias, mas eu me lembrava dela, minuciosa, implacável e incapaz de deixar um número errado. Espalhei meus cadernos na mesa de conferência dela. 6 meses de documentação. Cada transferência suspeita, cada padrão que não se encaixava. Ela os estudou em silêncio, dedos traçando colunas, lábios se movendo enquanto fazia cálculos de cabeça. Quando você estava na Cavalcante, ela disse, finalmente, você tinha acesso autorizado a esses registros financeiros? Tudo o que documentei fazia parte das minhas funções regulares de auditoria. Então, você não estava bisbilhotando. Você estava fazendo o seu trabalho. Exatamente. Ela assentiu, fez uma anotação. Ótimo. Só usamos o que você teve acesso legítimo. Sem hacking, sem roubo, sem áreas cinzentas, tudo limpo, tudo defensável no tribunal. Pelas próximas 3 horas, trabalhamos. Ela puxou registros públicos, declarações da fundação, documentação de verbas do governo, qualquer coisa disponível através de canais legais. Ela cruzou minhas observações internas com dados externos. Ela construiu uma estrutura e o que emergiu foi pior do que eu imaginava. Mariana, ela parou de digitar, tirou os óculos. Preciso que você se sente. Estou sentada, então continue sentada. Ela virou um de seus monitores para mim. Isso não são apenas alguns milhares. Estou encontrando discrepâncias que remontam a 8 anos.
A empresa de fachada que você sinalizou, Bahia Meridional, é apenas uma de pelo menos 4. E o total, ela apontou para um número na tela, 25 milhões de reais. Isso não é um erro, ela disse. Isso nem é negligência. Isso é um sistema. Alguém construiu isso deliberadamente. O dinheiro entra de verbas federais, é roteado através dessas empresas de fachada e acaba onde ela puxou outro documento: registros de registro corporativo. Uma das empresas de fachada, Vista do Horizonte Participações, está registrada em nome de Margarete L. Cavalcante. O chão sumiu debaixo de mim. Margarete, não, Ricardo. Margarete, a mulher que chamou minha mãe de erro. A mulher com as pérolas e o sorriso social. A mulher que olhou para mim como se eu fosse sujeira em seus sapatos de grife. Ela não era apenas cruel. Ela era uma criminosa. Eles estão roubando de abrigos para sem-teto. Eu disse devagar. Dinheiro federal destinado a pessoas sem nada. E eles estão roubando há 8 anos. Lena assentiu. E agora podemos provar. Olhei para o número novamente. 25 milhões. São muitos erros investidos. O que fazemos agora? Perguntei. Lena sorriu. Não foi um sorriso simpático. Agora construímos um caso que a Polícia Federal não poderá ignorar. Se você chegou até aqui, se está ouvindo isso e já sentiu como se alguém te desprezasse por causa de onde você veio, ou o que seus pais faziam, ou quanto dinheiro tinha na sua conta bancária, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. E essas pessoas, elas não são tão poderosas quanto querem que você acredite. Deixe um comentário abaixo e me diga, você já esteve em uma situação como essa, onde alguém te fez sentir pequeno e você desejou poder fazer algo a respeito? E se ainda não fez, por favor se inscreva, porque o que acontece a seguir com os Cavalcante, você não vai querer perder. Agora, deixe-me contar sobre o telefonema que mudou tudo. 3 dias após o casamento que não aconteceu, meu telefone vibrou com um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Senhorita Barreto, venho investigando a Fundação Cavalcante há 2 anos. Fontes me dizem que você pode ter informações relevantes. Devíamos conversar. Descrição garantida. Marcos Weber, jornal O Estado. Olhei para a tela. Então liguei para Diana. Marcos Weber? Ela soou impressionada. Ele é legítimo. Furo na reportagem de corrupção da Câmara Municipal ano passado. Ele é cuidadoso, ético e não queima fontes. Devo me encontrar com ele? Ainda não. Não até protocolarmos a denúncia formal. Uma vez que isso esteja feito, você tem proteção legal. Antes disso, você está vulnerável. Mas ela me deu o número dele de qualquer maneira. Quando a hora for certa, ela disse: ter um jornalista do seu lado não é uma coisa ruim. 2 semanas depois, após Lena ter compilado sua análise inicial e Diana ter redigido a denúncia federal, eu liguei para ele. Nos encontramos num bar no centro. Escuro, quieto, o tipo de lugar onde as pessoas iam para não serem ouvidas. Marcos Weber era exatamente o que você esperaria de um jornalista investigativo. 42 anos, olhos cansados, jaqueta amassada, um gravador que ele colocou na mesa entre nós como um desafio. Senhorita Barreto. Ele não sorriu, não perdeu tempo. Não vou perguntar o que você tem, vou perguntar o que você quer. A pergunta me pegou desprevenida. O que você quer dizer? Quero dizer, muitas pessoas na sua situação querem dinheiro. Vingança. Seus 15 minutos de fama. Ele deu de ombros. Eu não me importo com nada disso. Eu me importo com a verdade. Então, o que você quer? Pensei na minha mãe na 4ª fileira. No riso de Margarete, nos 25 milhões que deveriam ter ajudado famílias sem teto a dormir em camas em vez de marquises. Quero justiça, eu disse, para minha mãe, para as pessoas que aquele dinheiro deveria ajudar. Quero que todos saibam o que os Cavalcante realmente são. Ele me estudou por um longo momento, então talvez possamos trabalhar juntos. Ele se inclinou para a frente, baixou a voz. Tem uma fonte dentro da Polícia Federal. Eles estão de olho na Fundação Cavalcante há anos, mas nunca tiveram o suficiente para um mandado. Nunca tiveram ninguém de dentro. Minha boca ficou seca, e agora eles podem ter você. Os olhos dele não vacilaram. Se você estiver disposta,
Pensei nos avisos de Diana, no risco, no poder que os Cavalcante tinham. Então pensei no lenço da minha avó no meu bolso. Sobre uma mulher que veio para este país com nada e se recusou a ser derrotada. Estou disposta, eu disse. Marcos assentiu. Apenas uma vez. Respeito, então vamos derrubá-los. A primeira carta chegou exatamente uma semana depois que saí daquela igreja. Prezada senhorita Barreto, seu emprego na Holding Cavalcante foi rescindido com efeito imediato de acordo com a seção 12.4 do seu contrato de trabalho. Violação das disposições de confidencialidade. Li 3 vezes. Violação de confidencialidade. Como se eu tivesse vazado segredos comerciais em vez de documentar fraudes. A segunda carta chegou no dia seguinte. Papel timbrado de escritório de advocacia, Albuquerque, Silveira e Bragança. O tipo de firma que cobrava R$2.000 por hora para fazer problemas desaparecerem. Declarações difamatórias feitas no evento de 14 de junho, exigência de retratação imediata, preparados para prosseguir com a ação legal. Eles estavam chamando meu discurso no altar de difamação, minha defesa da minha mãe, minha declaração de verdade básica. Eduardo ligou naquela noite. Mariana. A voz dele estava exausta. Você precisa parar. O que quer que esteja fazendo precisa parar. O que quer que eu esteja fazendo... Eu não sei o que você disse ao meu pai, mas eles estão... Ele pausou. Eles estão com medo. E quando estão com medo, são perigosos. Você está ligando para me avisar, Eduardo? Ou para me ameaçar? Estou ligando porque... Ele parou, começou de novo. Porque me importo com você. Você se importava tanto comigo. Você ficou lá parado, enquanto sua mãe chamava a minha de erro. Silêncio. Você está ligando para me proteger? Perguntei. Ou para protegê-los? Ele não respondeu. Eu não esperava que respondesse. Adeus, Eduardo. Desliguei. Naquela noite, um sedã preto estacionou do lado de fora do apartamento da minha mãe. Ficou lá por 3 horas, motor ligado, vidros escuros. Fotografei a placa, enviei para Diana. Eles estão tentando te intimidar, ela respondeu. Movimento clássico. Significa que você está atingindo eles. Olhei pela janela para aquele carro, para a sombra atrás do volante. 2 meses atrás, eu estaria apavorada. 2 meses atrás, eu teria recuado, mas isso foi antes de Margarete Cavalcante me ensinar que silêncio era apenas outra palavra para rendição. Tirei o lenço da minha avó, passei o polegar sobre as flores bordadas. Eles estão com medo, eu disse em voz alta para ninguém, para mim mesma. Ótimo. Na manhã seguinte, o sedã tinha ido embora. Mas eu sabia que eles não tinham terminado. E eu também não. Lena me ligou numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois do casamento. Pode vir aqui agora? Algo na voz dela me fez pegar meu casaco sem fazer perguntas. Quando cheguei ao escritório dela, ela estava parada no quadro branco. Ela tinha apagado os fluxogramas que eu tinha visto antes. No lugar deles havia um único diagrama, uma teia de linhas conectando caixas com datas e valores em dinheiro. Sente-se, ela disse. Você continua me dizendo isso porque continua precisando dizer. Sentei. O milhão que você sinalizou. A transferência da Bahia Meridional. Ela apontou para uma caixa no topo do diagrama. Aquilo não era nada. Era um teste, talvez. Ou um erro. O que você quer dizer com nada? Quero dizer que encontrei o resto. Ela me entregou uma impressão, páginas e páginas de transações, números de roteamento de empresas de fachada, 8 anos de dados cruzados com seus registros públicos, seus pedidos de verbas, seus documentos fiscais. Examinei as páginas, números borrados juntos. O que estou olhando? Você está olhando para 25 milhões de reais, ela disse secamente. Não 1, não 2. 25 milhões desviados da Fundação Cavalcante para contas privadas ao longo de 8 anos. Eu não conseguia respirar. E fica pior. Ela virou para outra página. Vê esta empresa de fachada vista do horizonte? Você mencionou antes, a empresa de Margarete, certo? Mas olhe o que ela recebeu. Ela circulou um número. 17 milhões desses 25 foram diretamente para uma empresa no nome dela. Encarei a cifra. O dinheiro que deveria ajudar famílias sem teto foi para Margarete Cavalcante. Lena assentiu.
A mulher que mora em uma mansão nos jardins, que usa pérolas que custam mais que o carro da maioria das pessoas. Aquela mulher tem roubado do sem-teto por quase uma década. Algo frio se instalou no meu peito. Ela chamou minha mãe de erro, eu disse devagar, enquanto usava joias roubadas, em pé numa igreja paga com doações roubadas, olhando de cima para uma mulher que trabalhou mais em um ano do que ela trabalhou na vida inteira. Lena ficou quieta. Mariana, ela disse finalmente, isso é maior que seu casamento. Isso é federal. Isso pode derrubar a família toda. Pensei no rosto de Ricardo Cavalcante quando mencionei a empresa de fachada. O medo, a palidez repentina. Eles sabem, eu disse. Eles sabem o que fizeram e sabem que eu sei, e é por isso que precisamos agir rápido. Lena endireitou os papéis. Preparei uma análise forense completa. Cada transação, cada conexão, cadeia de custódia, documentação de origem, tudo o que a PF vai precisar. Quão cedo podemos protocolar? Diana está finalizando a denúncia agora? Devemos estar prontos em uma semana. Uma semana. 7 dias até que os Cavalcante descobrissem que a filha da costureira não era apenas uma noiva humilhada. Ela era a testemunha que acabaria com eles. Eduardo apareceu na minha porta sem aviso 2 dias antes de planejarmos protocolar. Ele parecia terrível, barba por fazer, olheiras fundas. A camisa dele estava amassada. Eduardo, que nunca tinha usado uma camisa amassada na vida. Mariana. Ele ficou no corredor como se tivesse medo de chegar mais perto. Podemos conversar? Eu não o convidei para entrar. Fale. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você tem... Ele engoliu em seco. Investigado a fundação. Eu sei. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Importa? Ele passou a mão pelo cabelo. Meus pais estão perdendo a cabeça. Advogados, investigadores particulares, eles estão tentando descobrir o que você tem. E você veio aqui para me avisar. Eu vim aqui porque... Ele parou, começou de novo. Porque eu deveria ter dito algo no casamento. Eu deveria ter me levantado. Sim, você deveria. Eu fui um covarde. A voz dele falhou. Eu sempre fui um covarde. Minha vida inteira fiz o que eles queriam porque era mais fácil. Porque eles têm tudo. Eles poderiam tirar tudo de mim. Encostei-me no batente da porta. Então, o que mudou? Comecei a ouvir. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim pela primeira vez desde a igreja. Ouvi coisas, conversas, meus pais falando sobre a fundação, sobre dinheiro, sobre... Ele balançou a cabeça. Coisas que não faziam sentido até você dizer aquele nome. Bahia Meridional. Eu não reagi, não confirmei. Tenho acesso, ele disse baixinho, a e-mails, registros, coisas que você não conseguiria ver como auditora. Eu poderia... Ele hesitou. Eu poderia te conseguir mais. Por que você faria isso? Porque eles estão errados. A voz dele estava mal, acima de um sussurro. O que eles estão fazendo, o que fizeram com você, com sua mãe, é errado. E estou cansado de fingir que não é. Eu o estudei, o garoto que eu amava ou pensava que amava. O homem que ficou em silêncio quando deveria ter rugido. Você quer meu perdão? Eu disse. Não, ele balançou a cabeça. Eu não mereço isso, eu só quero... Ele pausou. Quero fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde demais. Pensei nos avisos de Diana, sobre o risco de aceitar a ajuda de alguém de dentro da família Cavalcante, sobre a possibilidade de que isso fosse uma armadilha. Mas também pensei nas provas que Lena precisava, nas conexões que poderiam selar o caso. Se você quer fazer a coisa certa, eu disse, fale com minha advogada, não comigo, e traga tudo o que você tem. Ele assentiu lentamente. Eu posso fazer isso. E Mariana? Esperei até ele encontrar meus olhos. Isso não muda nada entre nós. Você entende isso? Eu sei. Ele engoliu em seco. Eu perdi você no momento em que fiquei em silêncio. Sei disso desde a igreja. Ele se virou para ir. Eduardo, ele parou. Por que agora? De verdade. Ele ficou quieto por um longo momento. Porque olhei para minha mãe naquela igreja, ele disse, rindo enquanto a sua chorava. E percebi... A voz dele quebrou. Percebi que nunca quero me tornar ela. Nunca quero ser aquela pessoa. Ele se afastou sem olhar para trás. Fechei a porta e me perguntei se tinha acabado de ganhar um aliado ou entrado no maior erro da minha vida. A sala de conferências de Diana parecia diferente no dia em que assinei.
Os mesmos livros de direito, a mesma mobília prática, mas o ar estava mais denso de alguma forma, carregado com o peso do que estávamos prestes a fazer. 127 páginas. Esse era o tamanho da denúncia. 127 páginas de documentação, análise e evidências compiladas pela equipe jurídica de Diana, verificadas pelo trabalho forense de Lena e apoiadas por tudo que eu tinha reunido ao longo de 6 meses observando e esperando. Uma vez que você assinar isso, Diana disse, não tem volta. A denúncia é protocolada sob sigilo na Justiça Federal. A PF abre uma investigação formal e você se torna uma denunciante protegida por lei. O que significa que se os Cavalcante tentarem retaliar, te demitir, te processar, te intimidar, eles adicionam obstrução de justiça e coação de testemunha à lista de acusações. Ela quase sorriu. Eles estariam nos entregando mais provas. Lena sentou ao meu lado, quieta e firme. Ela tinha trabalhado 18 horas por dia na última semana, verificando triplamente cada número, cada conexão. É sólido, ela disse. A trilha forense é limpa. A PF terá tudo o que precisa. Olhei para os papéis na minha frente. 127 páginas de verdade. Pensei na minha mãe, na 4ª fileira. No lenço, no meu bolso. Sobre minha avó que veio para este país com nada e construiu uma vida através da pura recusa em desistir. Pensei em Margarete Cavalcante em suas pérolas, rindo do vestido da minha mãe, e assinei. Meu nome parecia estranho na página, pequeno mas permanente. É isso, Diana disse. Está feito. Eu exalei. Por meses, eu estive reunindo provas em segredo, sem ter certeza se era paranoica ou se estava certa, sem ter certeza se algo disso importaria. Agora era real, oficial, imparável. Meu telefone vibrou. Marcos Weber. A PF quer uma reunião. Eles estão chamando isso de prioridade. O caso pode ser maior do que pensávamos. Possivelmente conectado a funcionários da prefeitura. Mostrei a mensagem a Diana. Bem, ela disse, parece que os Cavalcante estão prestes a ter uma semana muito ruim. Guardei meu telefone. Minha mãe tinha me ensinado a anotar tudo, a manter provas, a me proteger. Ela só não sabia que algum dia eu usaria essas lições para proteger todos que os Cavalcante já tinham roubado. A filha da costureira estava prestes a derrubar um império. A sede da Polícia Federal em São Paulo cheirava a café e papel e urgência mal contida. O delegado Tomás Ribeiro me encontrou no elevador. 50 anos, cabelos grisalhos, um rosto que tinha visto mentiras demais para acreditar em qualquer coisa facilmente. Ele apertou minha mão com uma firmeza que era profissional, mas não antipática. Senhorita Barreto. A voz dele era uniforme, profissional. Obrigado por vir. A sala de interrogatório era exatamente o que você esperaria. Estéril, quieta, uma mesa com um dispositivo de gravação no centro. Mas havia algo na maneira de Ribeiro que parecia quase respeitoso, como se estivesse grato por eu estar lá. Serei direto, ele disse, acomodando-se em sua cadeira. Estamos de olho na Fundação Cavalcante há 5 anos. Toda vez que chegávamos perto, a trilha esfriava. Advogados, empresas de fachada, becos sem saída. O que mudou? Ele olhou para mim fixamente. Você. Ele abriu um arquivo na mesa. Reconheci a análise forense de Lena. Sua documentação preenche lacunas que não conseguíamos preencher, conecta pontos que não conseguíamos conectar, e combinada com o depoimento que sua advogada encaminhou do Sr. Eduardo Cavalcante, ele pausou. Temos o suficiente para um mandado. Eduardo tinha cumprido a promessa. Ele tinha dado a Diana tudo. E-mails, memorandos internos, até gravações de conversas que teve com os pais. Não foi o suficiente para me fazer perdoá-lo, mas foi o suficiente para importar. O que acontece agora? Perguntei. Agora nos movemos rápido. Ribeiro se inclinou para a frente. Os Cavalcante têm recursos. Se eles descobrirem que estamos indo, começarão a destruir provas, mover dinheiro, esconder trilhas. Precisamos executar mandados de busca antes que eles saibam o que os atingiu. Quando? 3 dias. Ele encontrou meus olhos. E preciso que entenda algo, senhorita Barreto. Este caso pode ser maior do que apenas a fundação. Algumas das trilhas de dinheiro levam a contratos municipais, doações políticas. Isso pode tocar muita gente poderosa.
Pensei no sedã preto fora do apartamento da minha mãe, nas cartas ameaçadoras, no sorriso de Margarete Cavalcante. Eu entendo. Ribeiro assentiu uma vez. Respeito. Vamos precisar que você deponha eventualmente. Está preparada para isso? Pensei em estar naquele altar, em encontrar minha voz quando todos esperavam que eu ficasse em silêncio. Tenho me preparado para isso a minha vida toda, eu disse. Só não sabia. Ele quase sorriu. Então vamos derrubá-los. Meu telefone vibrou quando saí do prédio. Número desconhecido. Você acha que venceu? Sabemos de tudo. Isso não acabou. A mensagem foi enviada de um número ligado a uma das empresas de fachada. Tirei print e encaminhei para Ribeiro. Prova de intimidação, digitei. Obrigada por tornar meu caso mais forte. Então caminhei para a tarde de São Paulo. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Na manhã da operação, acordei com notícias urgentes. Meu telefone acendeu com alertas. PF executa mandados de busca na holding Cavalcante. Dinastia Imobiliária de São Paulo sob investigação federal. 2 presos em investigação de fraude em caridade. Sentei no apartamento da minha mãe, café esfriando nas minhas mãos, e assisti tudo se desenrolar na televisão. Imagens dos jardins, agentes da PF carregando caixas para fora da mansão Cavalcante, sacos de evidência, equipamentos de computador e Margarete Cavalcante descendo seus próprios degraus da frente algemada. Sem pérolas, sem cabelo perfeitamente penteado, sem sorriso social, apenas uma mulher de 60 anos, num blazer amassado, rosto pálido, olhos selvagens de descrença, sendo levada para um veículo de espera como qualquer outro criminoso em qualquer outra caminhada da vergonha na história. Ricardo estava atrás dela, mãos algemadas, rosto cinza, sem rir agora. Minha mãe saiu da cozinha e parou ao meu lado. Isso é... Sim, assistimos em silêncio. A âncora do jornal falava sobre acusações de fraude federal, sobre dinheiro de caridade desviado para contas privadas, sobre uma investigação que vinha sendo construída há anos. Ela mencionou um denunciante anônimo, alguém de dentro da organização. Mariana. A voz da minha mãe estava quieta. Você fez isso? Olhei para ela. Para a mulher que tinha trabalhado 18 horas por dia para que eu pudesse ter um futuro. A mulher que Margarete Cavalcante tinha chamado de erro. Sim, mãe, eu fiz. Ela ficou quieta por um longo momento. Então ela estendeu a mão e pegou a minha. Os dedos dela eram ásperos contra os meus, calejados de 30 anos de trabalho, mas o aperto era forte. Não estou feliz que alguém teve que ser preso, ela disse suavemente, mas estou orgulhosa de você, querida. Tão orgulhosa. Meu telefone vibrou. Diana, eles encontraram tudo. Segundo o conjunto de livros contábeis, e-mails, registros bancários, os Cavalcante acabaram, então outra mensagem. E tem mais. A holding Cavalcante está convocando uma reunião de conselho de emergência amanhã. Eles vão tentar controlar a narrativa. A imprensa estará lá. Olhei para a tela. Mariana. Minha mãe estava observando meu rosto. O que foi? A reunião do conselho. Eu disse que eles vão tentar distorcer isso, fazer parecer um mal-entendido. Eles podem fazer isso? Pensei em Margarete Cavalcante, que mesmo algemada provavelmente estava calculando seu próximo movimento. Eles podem tentar. Levantei-me, mas não vou deixar. Preciso fazer uma pausa bem aqui porque estamos prestes a chegar na parte que todos me perguntam sobre a reunião do conselho. O momento em que entrei de volta na holding Cavalcante, não como a noiva humilhada, não como a auditora demitida, mas como algo completamente diferente. Antes de chegarmos lá, se você ainda está assistindo, você é o meu tipo de pessoa. Você acredita na justiça. Você acredita que as pessoas não deveriam sair impunes da crueldade só porque têm dinheiro. Então, me faça um favor. Aperte esse botão de inscrever-se, deixe um comentário e me diga, se você estivesse na minha posição, você iria a essa reunião? Você os enfrentaria novamente? Quero saber o que você faria. Ok, deixe-me contar sobre a manhã mais aterrorizante e satisfatória da minha vida. Na noite anterior à reunião do conselho, nos reunimos no escritório de Diana. Eu, Diana, Lena e Marcos. Conselho de guerra. Eles vão alegar que isso é um mal-entendido, disse Marcos, folheando suas anotações.
Fonte anônima me diz que a firma de relações públicas deles tem trabalhado horas extras. O roteiro é irregularidades contábeis, revisão interna, cooperando totalmente com as autoridades, controle de danos padrão. Eles não podem se livrar das algemas com conversa fiada. Lena disse, eles vão tentar. Diana recostou na cadeira. Ricardo e Margarete estão soltos sob fiança, 2 milhões cada. Eles estarão na reunião do conselho defendendo o caso de por que devem permanecer no comando enquanto o mal-entendido é resolvido. Então, o que fazemos? Perguntei. Diana balançou a cabeça. Nada. Você fez sua parte. A PF tem as provas. Deixe o sistema funcionar. Isso não é bom o suficiente. Todos olharam para mim. Eles vão se levantar naquela sala, eu disse, na frente de câmeras e jornalistas e membros do conselho e mentir. Eles vão dizer que tudo isso é um erro, que são vítimas, que o problema real é o quê? Funcionários descontentes, promotores equivocados. Pensei no rosto da minha mãe quando Margarete a chamou de erro. Não posso deixar isso acontecer. Marcos falou primeiro. Você poderia comparecer. A reunião do conselho é tecnicamente pública. Acionistas e partes interessadas podem observar. Se você estiver lá... O quê? Diana cortou. Se ela estiver lá, o quê? Ela faz uma cena. Dá a eles munição para pintá-la como instável. Eu não vou fazer uma cena. Minha voz estava calma, mas posso fazer uma declaração apenas estando lá, apenas deixando que me vejam. Diana estudou meu rosto por um longo momento. Você entende os riscos. Eles podem alegar assédio, intimidação. Não vou ameaçar ninguém. Não vou interromper nada. Encontrei os olhos dela. Só vou ficar lá e lembrá-los de que existo. Que a mulher que eles tentaram destruir não está destruída. Silêncio. Então Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi dele. Isso pode realmente funcionar. Lena assentiu lentamente. Enviaria uma mensagem ao conselho, à imprensa. Diana suspirou. Tudo bem, mas fazemos do jeito inteligente. Você apenas observa, a menos que eles te convidem a falar. E se te perguntarem qualquer coisa, você transfere para sua advogada. Ela apontou para si mesma. Eu concordei? Naquela noite, fui para casa e experimentei o blazer que usei na minha primeira entrevista de emprego na Holding Cavalcante. Preto. Sob medida. Profissional. Minha mãe apareceu na porta. Para que é isso? Amanhã. Alisei as lapelas. Vou a uma reunião. Ela me observou por um momento. Então desapareceu e voltou com algo nas mãos. O lenço, aquele com as flores bordadas. Leve isso com você, ela disse. Assim eu estarei lá também. Coloquei no bolso do blazer. Amanhã eu entraria de volta no prédio onde fui humilhada, demitida e ameaçada. E faria isso com o lenço da minha avó sobre meu coração. Na noite anterior, minha mãe e eu sentamos no velho sofá até muito depois da meia-noite. O apartamento estava quieto. Através das paredes finas, eu podia ouvir a TV dos vizinhos. Algum reality show onde as pessoas competiam por dinheiro e amor. Problemas normais, apostas simples. Você está com medo? Helena perguntou. Considere mentir. Mas já tínhamos passado disso. Apavorada, admiti. Então por que está fazendo isso? Olhei para ela. Realmente olhei para ela, para as linhas ao redor de seus olhos ganhas através de décadas de trabalho. Para as mãos que fizeram meu vestido de formatura, meu vestido de noiva, 1000 outros vestidos para pessoas que nunca souberam o nome dela. Porque se eu não fizer, eu disse, eles vencem. Não apenas contra mim, contra todos que eles já machucaram. Cada família que não recebeu ajuda porque Margarete Cavalcante estava comprando pérolas com o dinheiro da verba deles. Cada pessoa que dormiu na rua enquanto ela dormia numa mansão. Minha mãe ficou quieta. E por sua causa, acrescentei suavemente, porque ela olhou para você, a pessoa mais forte que conheço, e te chamou de erro. E ela riu. Os olhos de Helena brilharam. Preciso que eles vejam, eu disse. Preciso que o mundo inteiro veja que você não é um erro, que eu não sou um erro, que as coisas das quais eles tentaram nos fazer ter vergonha, de onde viemos, como vivemos, o que tivemos que fazer para sobreviver, essas são as coisas que nos tornam fortes. Minha mãe estendeu a mão e tocou meu rosto. Você é igualzinha à sua avó, ela disse. Ela veio aqui com nada, mas nunca deixou ninguém dizer que ela era menos. Nem você. Ela sorriu, triste e orgulhosa ao mesmo tempo. Nem você vai deixar. Encostei minha cabeça no ombro dela do jeito que costumava fazer quando era pequena.
Aconteça o que acontecer amanhã, eu disse. Obrigada por tudo, por me ensinar a lutar. Ela beijou meu cabelo. Obrigada por lutar. Ficamos sentadas lá até a primeira luz cinza do amanhecer entrar pela janela. Então me vesti para a batalha. A holding Cavalcante erguia-se 30 andares acima do distrito financeiro, tudo vidro e aço e nuvens refletidas. Trabalhei aqui por 3 anos, caminhei por aquele saguão 1000 vezes, mas nunca tinha sentido o peso dele antes. A intimidação embutida em cada superfície, projetada para fazer pessoas comuns se sentirem pequenas. Hoje, recuso-me a me sentir pequena. Diana caminhou ao meu lado, terno preto, pasta, cara de jogo. O segurança na mesa olhou para cima, me reconheceu. Os olhos dele se arregalaram. Senhorita Barreto, você não está... Quero dizer, seu crachá foi desativado. Estou ciente? Diana deu um passo à frente. Minha cliente é testemunha em uma investigação federal em andamento e tem o direito legal de comparecer a esta reunião pública de acionistas. Ela apresentou um documento. Aqui está o estatuto relevante. O guarda olhou para o papel, olhou para mim, ligou para alguém no telefone. 5 minutos depois, estávamos no elevador, subindo em direção ao 30º andar. Como está se sentindo? Diana perguntou baixinho, como se estivesse prestes a entrar na cova dos leões. Você está? Ela quase sorriu. Mas os leões não têm mais dentes. As portas se abriram. A sala de reuniões tinha janelas do chão ao teto, mesa de mogno, jarras de água de cristal, 20 cadeiras ao redor da mesa, todas ocupadas. Outros 30 observadores ao longo das paredes, acionistas, advogados e 5 jornalistas com gravadores. Marcos estava entre eles. Ele me deu um aceno quase imperceptível. E na cabeceira da mesa, Ricardo Cavalcante, Margarete ao lado dele. Eles pareciam diminuídos. Ricardo estava pálido, seu terno ligeiramente largo, como se tivesse perdido peso. Margarete não usava pérolas. Tinham sido apreendidas como bens. O cabelo dela estava num coque prático, sem sorriso social. Quando entrei, a sala ficou em silêncio. 20 rostos se viraram. Os olhos de Margarete encontraram os meus. Por um momento, algo cintilou no rosto dela. Medo, raiva, reconhecimento. Então ela se recuperou, levantou o queixo, forçou aquele sorriso frio. Bem, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Se não é a garota que pensa que venceu. Eu não disse nada. Diana e eu ocupamos assentos ao longo da parede. Cruzei as mãos no colo, mantive meu rosto neutro. Margarete se inclinou para Ricardo, sussurrou algo. Os nós dos dedos de Ricardo estavam brancos na mesa. Vamos começar, disse Harrison Wells de seu assento perto da cabeceira da mesa. Ele era o maior acionista fora da família Cavalcante. 65 anos, cabelos prateados, o tipo de homem que não tinha sobrevivido a 50 anos no mercado imobiliário, ignorando para que lado o vento soprava. Temos muito a discutir. Ricardo Cavalcante levantou-se, abotoando o paletó com dedos que não estavam muito firmes. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouco aviso. A voz dele estava controlada, medida, a voz de um homem que passou 40 anos dominando salas de reunião. Sei que tem havido preocupação com eventos recentes. Ele andava devagar, mãos cruzadas nas costas. O que estamos lidando é um mal-entendido, uma investigação agressiva baseada em informações falhas, irregularidades contábeis que foram desproporcionadas por... Ele gesticulou vagamente, indivíduos com vendetas pessoais. Os olhos dele correram para mim apenas por um segundo. A holding Cavalcante construiu um legado de integridade por 4 gerações. Não vamos deixar um ex-funcionário descontente destruir isso. Margarete assentiu ao lado dele, queixo alto. Estamos cooperando totalmente com as autoridades, Ricardo continuou, e estou confiante de que quando todos os fatos vierem à tona, este conselho verá que essas acusações são infundadas. Ele se sentou. Silêncio. Então Harrison Wells limpou a garganta. Ricardo. A voz dele era medida, mas pesada. Com todo o respeito, a PF não executou mandados de busca e fez prisões por causa de irregularidades contábeis. Eles apreenderam evidências de fraude sistemática remontando a 8 anos. Ricardo abriu a boca. Eu vi a documentação do mandado. Wells continuou. Todos nós vimos. Isso não é um mal-entendido. Isso é criminoso. Margarete se inclinou para a frente.
Harrison, você nos conhece há 30 anos. Eu conheço. Ele a cortou. É por isso que nunca suspeitei, mas as evidências não mentem. E fingir o contrário insulta a todos nesta mesa. Murmúrios pela sala. Eu proponho, disse Wells, que antes de discutirmos o controle de danos, ouçamos todas as partes relevantes. Ele se virou, olhou diretamente para mim. Senhorita Barreto, você estaria disposta a falar ao conselho? A sala prendeu a respiração. Diana tocou meu braço. Você não precisa, mas eu já estava de pé. Sim, eu disse, eu gostaria. Caminhei até a cabeceira da mesa. 20 rostos me observavam. O maxilar de Ricardo Cavalcante estava tenso. As mãos de Margarete estavam cerradas no colo. Eu não olhei para eles. Ainda não. Meu nome é Mariana Barreto, eu disse. Por 3 anos, fui auditora interna nesta empresa. E por 6 meses assisti a algo errado acontecer. Pausei. Deixei as palavras assentarem. Não estou aqui para falar sobre contabilidade. A PF apresentará essas evidências no tribunal. Estou aqui porque alguém nesta sala... Finalmente olhei para Margarete. Decidiu que minha mãe era uma piada. A sala estava em silêncio. No meu casamento, a senhora Cavalcante pegou um microfone e disse a 200 pessoas que minha mãe era, e cito, um erro dentro de um vestido. Mantive minha voz firme. Profissional. Minha mãe é costureira. Ela me criou sozinha. Ela trabalhou 18 horas por dia para que eu pudesse ter educação, para que eu pudesse estar em salas como esta. O rosto de Margarete era de pedra. E enquanto a senhora Cavalcante zombava do vestido feito à mão da minha mãe, ela estava usando pérolas compradas com dinheiro roubado. Deixei isso pairar. Dinheiro de verbas federais, dinheiro destinado a abrigos para sem-teto, para famílias sem nada. Gesticulei para a pilha de pastas na mesa, a análise forense que Lena tinha preparado. 25 milhões de reais. Isso não é um mal-entendido. Isso é roubo das pessoas mais vulneráveis desta cidade. Ricardo levantou-se. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Minha voz não vacilou. Eu fui a auditora que encontrou as discrepâncias. Eu fui a funcionária que fez perguntas. E eu fui a mulher que vocês tentaram silenciar. Virei-me para Harrison Wells. O senhor me pediu para falar ao conselho. Aqui está o que tenho a dizer. Os Cavalcante construíram sua reputação sobre uma mentira. Eles roubaram de pessoas que não tinham nada, e fizeram isso enquanto olhavam de cima para todos que consideravam inferiores a eles. Olhei para Margarete uma última vez. Minha mãe não é um erro. Ela é a razão de eu estar aqui. E eu prometo a você, minha voz endureceu. Ela vale mais do que cada pérola roubada que você já usou. As portas da sala de reuniões se abriram. O delegado Ribeiro entrou com 2 agentes da PF, Ricardo Cavalcante, Margarete Cavalcante. A voz dele era calma, oficial. Vocês estão presos sob acusação federal de fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O rosto de Margarete ficou branco. Um agente produziu algemas. Enquanto levavam os Cavalcante para fora, passando pelas câmeras, pelos jornalistas, por cada membro do conselho que eles já tinham intimidado. Margarete se virou para olhar para mim. Os olhos dela queimavam de fúria. Eu não desviei o olhar. As algemas fecharam com um som como um ponto final no fim de uma frase. Ricardo Cavalcante ficou rígido enquanto o agente da PF prendia seus pulsos. O rosto dele da cor de cimento molhado. 40 anos comandando salas, fazendo acordos, sendo intocável, terminados por um único clique metálico. Margarete estava pior. Ela estava tremendo. Isso é um erro. Ela sibilou para Ribeiro. Você sabe quem nós somos? A senhora tem alguma ideia do que está fazendo? A voz de Ribeiro era totalmente plana. Eu sei exatamente quem vocês são. É por isso que estão sendo presos. As câmeras dos jornalistas estavam disparando. Gravadores erguidos. Essa era a cena que lideraria todos os noticiários por uma semana. Você vai se arrepender disso. Os olhos de Margarete me encontraram do outro lado da sala. Selvagens, desesperados. Você não é nada. Você é ninguém. Você acha que venceu, mas temos advogados. Temos Margarete. A voz de Ricardo era quieta. Derrotada. Pare. Ela parou. Por um momento, eles apenas olharam um para o outro. 40 anos de casamento,
4 gerações de legado e agora algemas e câmeras e a longa caminhada da vergonha. Ricardo Cavalcante é removido de sua posição como presidente. Com efeito imediato, Harrison Wells anunciou para a sala. O Conselho nomeará a liderança interina e cooperará totalmente com as autoridades federais. 2 agentes da PF conduziram os Cavalcante em direção à porta. Margarete passou a 1 metro de mim. Você vai pagar por isso, ela sussurrou. Custe o que custar. Sustentei o olhar dela. Suas ameaças não me assustam mais, senhora Cavalcante. Minha voz estava calma, quase gentil, e a senhora terá muito tempo para pensar sobre isso na prisão federal. As portas se fecharam atrás deles. A sala explodiu. Jornalistas gritavam perguntas. Membros do conselho se amontoaram em conversas frenéticas. Alguém derrubou uma jarra de água. Marcos Weber capturou meu olhar e sorriu. Diana apareceu no meu cotovelo. Vamos. Você fez tudo o que veio fazer aqui. Assenti, mas quando me virei para a saída, parei. Porque ali no canto da sala estava Eduardo Cavalcante. Ele não tinha sido preso. A PF tinha confirmado sua cooperação, concedido imunidade em troca de depoimento. Ele estava pálido, vazio, assistindo seus pais serem levados algemados. Nossos olhos se encontraram. Eu não sorri, não acenei. Apenas olhei para ele, para o homem que ficou em silêncio quando deveria ter falado, que finalmente tinha feito a coisa certa quando era quase tarde demais. Então saí. No saguão, minha mãe estava esperando. Ela estava parada perto dos elevadores, segurando sua bolsa velha, parecendo completamente deslocada naquele santuário corporativo reluzente. Os seguranças a observavam com incerteza. Mãe, parei. O que você está fazendo aqui? Eu vi as notícias. A voz dela estava embargada. Eu tive que vir. Ela abriu os braços. Caminhei para eles. Ficamos lá no saguão da Holding Cavalcante, o prédio que tinha testemunhado minha humilhação e meu triunfo, e nos abraçamos. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, eu disse. Suas lições, sua força, foi isso que conseguiu. Ela se afastou, olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos para casa, querida. Sim, eu sorri. Vamos para casa. A notícia rompeu como uma represa. À noite, a fraude da Fundação Cavalcante estava nos assuntos mais comentados do país. Todos os veículos de comunicação de São Paulo lideravam com a história. As imagens estavam em toda parte. Margarete Cavalcante algemada, rosto contorcido de fúria. O silêncio cinzento de Ricardo. A PF carregando caixas de evidências da mansão nos Jardins. Exclusiva do jornal O Estado. Esquema de fraude em caridade desviou 25 milhões de abrigos para sem-teto para contas privadas. Jornal Nacional, Dinastia Imobiliária enfrenta acusações federais em caso massivo de fraude. CNN, drama de casamento de denunciante leva a prisões da PF. A internet tinha opiniões. Esta é a coisa mais satisfatória que li em anos. Aquela costureira criou uma filha e tanto. Margarete Cavalcante gastou dinheiro roubado de sem-tetos e teve a audácia de zombar do vestido feito à mão de alguém. Karma. Tentei não ler os comentários, falhei, li de qualquer maneira. No nosso apartamento, minha mãe e eu sentamos juntas no velho sofá. A TV no mudo, nossos telefones vibrando com mensagens que não respondemos. Parece estranho, ela disse baixinho. Todas essas pessoas falando sobre nós. Elas não estão falando sobre nós. Coloquei meu braço em volta dela. Estão falando sobre justiça. Ela ficou quieta por um momento. Mariana. Ela se virou para me encarar. Você se sente melhor agora que acabou? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Sinto-me livre, disse finalmente. Como se estivesse carregando algo pesado por meses e agora se foi. Não feliz? Não exatamente. Tentei encontrar as palavras certas. Não acho que ninguém ganha quando pessoas vão para a prisão, mesmo pessoas que merecem. Mas estou feliz que a verdade tenha aparecido. Estou feliz que as pessoas de quem eles roubaram possam ter justiça. Ela assentiu lentamente. Meu telefone vibrou novamente. Diana. PF confirma processamento total da recompensa ao denunciante, estimado em 15% dos fundos recuperados. Estamos falando de 3 milhões no mínimo. Olhei para a mensagem. 3 milhões de reais por dizer a verdade, por fazer a coisa certa. Mãe.
Minha voz saiu estranha. Preciso te mostrar uma coisa. Entreguei o telefone a ela. Ela leu de novo, olhou para mim com olhos arregalados. Isso é real? É real! Ela começou a chorar. Não de tristeza, não de luto. O tipo de choro que acontece quando algo que você nunca ousou esperar de repente se torna possível. Eu assegurei. Isso é seu também, eu disse. Isso é por cada dia de 18 horas. Cada pagamento de aluguel que quase nos quebrou. Cada sacrifício que você fez para que eu pudesse ter uma chance. Ela balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Eu me afastei, olhei nos olhos dela e agora é a minha vez de cuidar de você. 3 meses depois, o mundo tinha seguido em frente, mas as consequências não. Acompanhei o caso obsessivamente. Cada audiência, cada documento, cada novo desenvolvimento. Ricardo Cavalcante enfrentou 14 acusações federais. Fraude, lavagem de dinheiro, conspiração. Seus advogados entraram com recurso após recurso, mas as evidências eram avassaladoras. A análise forense de Lena, os e-mails internos, o depoimento de Eduardo. Se condenado em todas as acusações, ele estava olhando para 15 a 20 anos. Margarete enfrentou 8 acusações, exposição ligeiramente menor, porque seu papel era mais oculto, mas à vista do horizonte, participações, a empresa de fachada em seu nome tinha recebido 17 milhões dos fundos desviados. A mulher com as pérolas responderia por cada centavo. Ambos estavam soltos, sob fiança, 2 milhões cada. Margarete usava tornozeleira eletrônica e não podia sair de São Paulo. O passaporte dela tinha sido entregue. As ações da holding Cavalcante tinham despencado. Caíram 60% do pico. A empresa estava em modo de reestruturação sob supervisão judicial. O conselho tinha nomeado uma equipe de gestão de crise. O nome Cavalcante, que significava algo em São Paulo por 4 gerações, agora significava algo completamente diferente. A fundação foi dissolvida. Seus ativos legítimos restantes foram transferidos para organizações reais de serviços ao sem-teto. Um administrador judicial federal estava supervisionando o processo e recebi notificação oficial da minha recompensa de denunciante. 3 milhões de reais. Chegou em uma carta registrada. Li 3 vezes. Então liguei para a Diana. É real, ela confirmou. Os fundos serão liberados em 60 dias. Depois dos impostos e da minha taxa, você está olhando para aproximadamente 2 milhões. 2 milhões de reais, mais dinheiro do que minha mãe tinha ganhado em toda a sua vida. Naquela noite, Eduardo me enviou um e-mail. Mariana, sei que você provavelmente não vai responder a isso. Não espero que responda, mas queria que soubesse que vou testemunhar contra eles no julgamento. Tudo o que sei, tudo o que vi, não mudará o que aconteceu entre nós. Não compensará o casamento, ou meu silêncio, ou nada disso. Mas você estava certa sobre tudo, e sinto muito por não ter visto isso antes. Eduardo. Li 2 vezes. Então fechei o e-mail sem responder. Algumas desculpas são tarde demais para aceitar. Mas pelo menos ele estava finalmente fazendo a escolha certa. A placa na janela dizia: Helena, alta costura e ajustes. Letras douradas sobre verde profundo. Elegante, mas não pretensioso. Minha mãe tinha escolhido ela mesma. A loja era pequena, 70 metros quadrados, numa esquina no bairro, a 2 quarteirões do apartamento onde vivemos toda a minha infância. Mas tinha boa luz, um layout limpo e espaço suficiente para 3 estações de costura. Mais importante, pertencia a ela. Usei parte da minha recompensa para o pagamento da entrada. O resto foi para equipamentos, estoque e um colchão operacional de 6 meses, para que ela pudesse construir sua base de clientes sem pânico. Você não precisava fazer isso, ela disse pela 100ª vez, passando os dedos ao longo da mesa de corte. É demais. Não é o suficiente, eu disse. É 30 anos tarde demais, mas é um começo. O dia da inauguração foi tranquilo. Alguns vizinhos passaram para ver a nova loja. Um antigo cliente da lavanderia ouviu falar e trouxe 3 vestidos para ajustes. Mas ao meio-dia, algo mudou. Uma mulher entrou, 40 e poucos anos, bem vestida, vagamente familiar. Ela olhou ao redor da loja, depois para minha mãe. Você é a Helena Barreto? Sim.
Vi as notícias sobre sua filha, sobre o que ela fez. Os olhos da mulher brilhavam. Tenho uma boutique nos Jardins. Coisas de alto padrão. Estamos usando uma alfaiate em outro bairro, mas... Ela pausou. Prefiro dar meu negócio a alguém daqui. Alguém real. Ela entregou um cartão à minha mãe. Me ligue. Gostaria de discutir uma parceria. Depois que ela saiu, minha mãe encarou o cartão por um longo tempo. Mariana, ela disse, isso está acontecendo. Está acontecendo. Eu a abracei. Sempre ia acontecer. Você só precisava que alguém te visse. Naquela noite, assisti ela fechar a loja. Ela se movia devagar, reverentemente, passando as mãos sobre as máquinas de costura, os rolos de tecido, a tabela de preços escrita à mão que ela mesma tinha feito. Ela parou na janela, tocou o vidro onde a placa estava pendurada. Helena, ela disse suavemente, meu nome. Seu nome. Concordei. Ela se virou para mim, os olhos estavam úmidos. Obrigada, querida. Por tudo, por lutar. Pensei em Margarete Cavalcante, em pérolas roubadas e abrigos de sem-teto, e numa mulher que achava que podia zombar pela vida sem consequências. Obrigada por me ensinar como, eu disse. Minha mãe colocou a mão no bolso e tirou algo pequeno, familiar. O lenço, aquele com as flores bordadas. Fiz um novo para você. Ela desdobrou um segundo lenço, linho branco, meu nome bordado em linha azul, para que você sempre se lembre. Peguei, pressionei contra meu coração. Nunca vou esquecer, eu disse, e falei sério. 6 meses depois do casamento que não foi. Entrei num prédio de escritórios que nunca tinha visitado antes. O Centro Nacional de Denunciantes ocupava um andar modesto num prédio alto no centro. Sem lobbies de mármore, sem lustres de cristal, apenas carpete e cubículos e pessoas fazendo trabalho quieto e importante. Eles tinham me oferecido uma posição 3 semanas antes, consultora consultiva, ajudando outros denunciantes a navegar no sistema que eu tinha sobrevivido. O salário era menos da metade do que eu ganhava na holding Cavalcante. As horas eram irregulares. Os benefícios eram modestos. Eu disse sim imediatamente. Você entende? O diretor tinha dito durante minha entrevista que este trabalho pode ser frustrante. Nem todo caso tem sucesso. Nem todo denunciante é protegido. Eu entendo, respondi. Mas alguns são e vale a pena lutar por esses. Naquela primeira manhã, cheguei cedo. Fiz café na cozinha comunitária. Li arquivos de casos que se tornariam minha responsabilidade. Às 10 horas, uma jovem apareceu na minha porta, 24, talvez 25 anos, olheiras fundas, segurando uma pasta como uma tábua de salvação. Você é Mariana Barreto? A voz dela estava mal acima de um sussurro. Sou. Vi as notícias sobre os Cavalcante, sobre o que você fez. Ela engoliu em seco. Estou em uma situação na minha empresa e não sei o que fazer. Pensei em mim mesma 6 meses atrás, assustada, isolada, convencida de que era impotente. Sente-se, eu disse gentilmente. Me conte tudo. Ela falou por 1 hora sobre irregularidades que tinha notado, sobre supervisores que descartaram suas preocupações, sobre medo e confusão e a sensação de que estava perdendo a cabeça. Não sei se consigo fazer isso. Ela disse finalmente. Não sei se sou forte o suficiente. Olhei para ela, para a estranha que me lembrava tanto de mim mesma, e pensei nas mãos da minha mãe, no lenço da minha avó, em todas as mulheres que vieram antes de mim, que sobreviveram e lutaram e se recusaram a ser silenciadas. Você não está sozinha, eu disse, e você é mais forte do que pensa. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas vou te ajudar a dar. Ela começou a chorar. Entreguei-lhe um lenço de papel e o lenço de tecido que minha mãe tinha feito para mim. Fique com este por enquanto, eu disse. Traga de volta quando estiver pronta. Ela olhou para as letras bordadas no meu nome. Por quê? Ela perguntou. Porque alguém me ajudou quando eu precisei. Eu sorri. Agora é a minha vez. As pessoas me perguntam se valeu a pena. O casamento perdido, o emprego perdido, o futuro perdido que eu pensei que teria. Aqui está o que eu digo a elas. Eu não perdi nada, eu escapei. Escapei de um casamento com um homem que não conseguia me defender. Deixei um emprego numa empresa que foi construída sobre roubo. Me afastei de um futuro que exigiria que eu fosse silenciosa sobre injustiça.
Essas não são perdas. Essas são sobrevivências. O que eu mantive importa mais. Mantive minha mãe e pude dar a ela algo que ela nunca teve. Seu próprio negócio, seu próprio nome na porta, seu próprio futuro, que não depende da aprovação de mais ninguém. Mantive minha integridade. Disse a verdade quando dizer a verdade era difícil. Levantei-me quando levantar-se era assustador. E mantive minha voz, aquela que Margarete Cavalcante tentou silenciar com zombaria. Aquela que os Cavalcante tentaram enterrar com advogados. Aquela que acabou sendo mais forte do que todo o dinheiro deles combinado. Não sei o que acontece a seguir para mim. Estou fazendo aulas à noite, aprendendo direito, pensando em maneiras de ajudar outras pessoas que se encontram onde eu estava. Eu sei disso. Nunca mais serei silenciosa quando alguém que amo estiver sendo ferido. Nunca mais fingirei que a crueldade é aceitável só porque vem do poder. E nunca deixarei ninguém me fazer sentir vergonha de onde vim. Minha avó, veio para este país com nada além de um lenço e suas próprias 2 mãos. Minha mãe me criou sozinha, com nada além de uma máquina de costura e seu coração teimoso e lindo. E eu derrubei um império de R$1 bilhão com nada além da verdade. Essa não é uma história sobre vingança. Essa é uma história sobre justiça. Se você está ouvindo isso e está em uma situação onde alguém está te fazendo sentir pequeno, onde estão te dizendo para ficar quieto, para aceitar maus tratos, para deixar pessoas poderosas saírem impunes da crueldade. Quero que saiba de uma coisa: você não é impotente, você não está sozinho e a melhor maneira de proteger as pessoas que ama é recusar-se a ser silencioso. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta e deixe-me um comentário. Me diga se você pudesse dizer uma coisa para a versão passada de você mesmo que estava tolerando algo que não deveria. O que você diria? Leio cada comentário. Você importa para mim. Obrigada por ficar até o fim. Obrigada por acreditar na justiça.